O que a Bíblia ensina sobre o vinho? Os cristãos podem beber vinho moderadamente? O que a Bíblia fala sobre o vinho com álcool? Neste vídeo, vamos tirar nossas dúvidas e aprender se realmente é permitido ou não fazer uso do vinho fermentado. Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe essa mensagem para seus amigos e familiares. Deixe seu joinha e inscreva-se no canal. Não esqueça de acionar o sininho de notificação para você ficar informado de novos vídeos postados. É permitido por Deus beber pouco vinho em datas comemorativas? Qual a diferença do vinho fermentado e o não fermentado? Vamos aprender um pouco sobre o vinho no Antigo Testamento. Logo depois, veremos a respeito do vinho no Novo Testamento. Para termos uma melhor compreensão sobre esse assunto, vamos aprender os 3 vocábulos distintos para designar 3 espécies de vinho. Ain, Gênesis capítulo 9, versículo 21. Ain aparece 140 vezes, sem considerar se o vinho é fermentado ou não. Tiroshi indica que o vinho não é fermentado. Alguma vez é traduzido como vinho novo ou mosto. Deuteronômio capítulo 12, versículo 17. Xícara é empregado 23 vezes pelos escritores do Antigo Testamento. Dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargurados de espírito. Provérbios capítulo 31, versículo 6. Antigamente, sem os conhecimentos dos remédios disponíveis pela atual medicina, os antigos só dispunham de mistura de bebidas alcoólicas e de preparações com ervas narcóticas para amenizar as dores de uma doença fatal. Os condenados à morte de cruz no tempo de Cristo recebiam uma mistura de vinagre com fel. O Senhor recusou a bebê-la. Ele desejava ter a mente clara para resistir à tentação de Satanás e permanecer firme na fé em Deus. Mateus capítulo 27, versículo 34. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Provérbios capítulo 23, versículo 29. Provérbios capítulo 23, versículo 29 pinta um quadro poético vivido de uma das maiores causas de pecado e sofrimento que Satanás estimulou o ser humano a inventar. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Essas duas primeiras exclamações começa o cântico com os gemidos do bêbado que acordou com uma reação dolorosa depois de uma noite sem regras. Para quem são as rixas? Quando as pessoas já estão muito bêbadas, é comum surgirem contendas. Melhores amigos brigam entre si. Mesmo com suas capacidades diminuídas pelo álcool, muitos ainda conseguem infligir dano físico, bem como prejuízo psicológico incalculável sobre os inocentes e desamparados membros da família quando voltam para casa depois das bebedeiras. Para quem são as queixas? Preocupação, desespero e remorso são os sentimentos de uma vítima do alcoolismo quando se dá conta de seu comportamento. Para quem as feridas sem causa? Essas feridas são completamente desnecessárias. Delas sofrem tanto os beberrões quanto seus familiares. Olhos vermelhos. Os olhos vermelhos
enxergando o mundo embaçado, fazem parte da etapa de recuperação. Para os que se demoram perto do vinho, para os que se andam buscando bebida misturada. Provérbios, capítulo 23, versículo 30. Os que se demoram perto do vinho, ou em beber vinho, se refere os que sofrem as aflições listadas no versículo anterior. Quanto mais bebem, mais vinho deseja, até passarem a tomar bebida misturada. Acredita-se que essa expressão não se refira à bebida leve preparada a partir da mistura de vinho com água, mas sim do vinho com especiarias e drogas, feito com o objetivo de embriaguez. Não olhe para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Provérbio capítulo 23, versículo 31. Esse versículo trata-se de uma advertência para não se deixar seduzir pela aparência inegavelmente atrativa do vinho tinto, brilhando com os produtos gasosos da fermentação até exercer uma espécie de fascinação sobre o olho. Se fosse desnecessário esforço para se ter acesso às bebidas alcoólicas, talvez menos pessoas não seriam enganadas por elas, bebendo a ponto de prejudicar sua capacidade de julgamento. A tradição do consumo do vinho, especialmente em ocasiões importantes da história familiar e nacional, continuam sendo tão cruel e enganoso em ambientes elegantes quanto nas choupanas dos bêbados assolados pela pobreza. Provérbios capítulo 23, versículo 32. O vinho é bem comparado ao veneno de uma cobra. Ambos geram efeitos desastrosos ao corpo. O álcool afeta os centros nervosos superiores do cérebro, nos quais se encontram as capacidades de julgamento e descrição. O poder de decisão fica mais lento e a diferença entre o certo e errado se torna indistinta. Os alcoolizados dizem coisas que nunca pensariam em falar quando sóbrios. Riem de futilidades dos outros como se fossem as piadas mais inteligentes. O cérebro embriagado não produz apenas futilidades. Pensamentos maus surgem e são colocados em prática por pessoas que nunca provariam tais perversidades. O cérebro embriagado não produz apenas futilidades. Pensamentos maus surgem e são colocados em práticas por pessoas que nunca provariam tais perversidades se estivessem na posse plena de suas faculdades. Apesar da tolerância de Deus em algumas passagens da Bíblia, Deus nunca aceitou o uso de vinho fermentado e bebidas fortes. João capítulo 2, versículo 9 e 10 apresenta o milagre da transformação da água em vinho, sendo o mais puro suco da uva. Um vinho que homem algum já havia provado. O céu reserva as melhores coisas por último para aqueles que esperam pacientemente. O vocábulo mais usado no Novo Testamento é a palavra grega oinos. Oinos aparece 36 vezes, tendo o mesmo sentido de aim, como também de tirosh, do hebraico. Xícara aparece só uma vez em Lucas capítulo 1, versículo 15. Os versículos mais difíceis de se compreender sobre esse assunto é 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8 e capítulo 5, versículo 23. Não inclinados a muito vinho. O grego usado aqui é oinos. Oinos é empregado no Novo Testamento
tanto para o vinho fermentado e não fermentado. Se Paulo aqui se refere ao vinho fermentado, ele mesmo está em contradição com suas próprias declarações quanto ao cuidado do corpo e está em oposição à orientação geral da Bíblia no tocante à bebida intoxicantes. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e capítulo 10, versículo 31. Provérbios capítulo 20, versículo 1. Capítulo 23, versículo 29 a 32 e João capítulo 2, versículo 9. Outros defendem que Paulo aqui permite o uso moderado de vinho comum. Declaram que, se ele estivesse falando do suco da uva, não precisaria alertar os diáconos contra beber muito dele, e não teria nenhuma base válida para proibir totalmente os anciãos de beber. Essa passagem é de difícil interpretação. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23, alguns comentaristas argumentam que Paulo autoriza o uso moderado do vinho fermentado com o propósito medicinais. Apresentam o fato que o vinho tem sido usado com esse fim por séculos. Outros sustentam que Paulo se refere ao suco de uva não fermentado. Ponderam que o apóstolo não daria um conselho incoerente com os restantes das Escrituras, que advertem contra o consumo de bebidas intoxicantes. O propósito do conselho de Paulo é que Timóteo estivesse fisicamente apto para as pesadas tarefas que repousariam sobre ele como administrador das igrejas da Ásia Menor. A clareza mental e moral estão estreitamente relacionadas com aptidão física. O vinho fermentado naquela época muitas vezes era usado como uma forma de minimizar as contaminações da água para o uso pessoal. Como o tratamento da água naquela época não era tão desenvolvido como hoje, Paulo aconselha Timóteo a misturar um pouco do vinho com a água, ou seja, não era para tomar a água somente. Precisamos atentar que Paulo, em suas demais epístolas, ele sempre defendeu total abstinência do vinho, como nos comprovam Romanos capítulo 14, versículo 21. É bom não beber vinho. Efésios capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho. Lucas capítulo 21, versículo 34 está escrito: E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11 está escrito: Não associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou maldizente, ou beberrão. Gálatas capítulo 5, versículo 21. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas não herdarão o reino de Deus. Muitos estão enganados, apoiando-se em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8 e capítulo 5, versículo 23, para defender o uso do vinho com álcool. Se o verso de 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23 for analisado no seu contexto, ele jamais deverá ser usado para liberar o uso do vinho fermentado. Deus nunca permitiria o comércio ou o uso daquilo que é prejudicial à saúde do homem. Deus quer o melhor e deseja que seus filhos tenham vida longa com muita saúde. Se esse vídeo ajudou você a entender sobre esse assunto, compartilhe, divulgue para que outras pessoas também possam aprender. Deus abençoe você. Um forte abraço de seu irmão André.